aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, gente? Hoje vamos falar bastante do Dória, porque agora ele cruzou todos os limites e falou que as pessoas irão responder criminalmente caso descumpram com as normas e as regras em São Paulo. Sabe aquela festa de Natal que você está pensando em chamar 6 pessoas? Pois você talvez possa ser preso se você não fizer do jeito que o Dória quer. A gente vai começar sobre isso, vamos começar sobre o antagonista, né, que tá de cara nova, desde que o Manhattan Connection, ou Mamata Connection, fechou aí uma parceria com a TV Cultura, a gente vai comentar sobre isso. Sabe aquela questão de ter um QR Code para poder facilitar o rastreamento das pessoas? Pois já está sendo aplicado em locais ao redor do mundo, vou mostrar para vocês fotos. E sobre o Dória, aqueles amiguinhos dele, os amigos do Dória, os comunistas, ontem teve um negócio aí nas redes. Não sei se vocês acompanharam, Eduardo Bolsonaro veio a público inicialmente. Ele posta um comentário contra os comunistas, falando da questão do 5G, e depois acabou até apagando, porque o pessoal da embaixada, aqui no Brasil, aumentou o tom assim de uma forma que eu quero mostrar para vocês, em tom realmente de ameaça contra o nosso país. Agora sobre o 5G, ontem teve algumas novidades boas, a meu ver, a gente vai comentar. Temos informações também do assunto mais importante do Brasil, presidência da Câmara, mais e mais coisas estão aparecendo. Questão de segunda onda, terceira onda, umas coisinhas extras aí sobre a Amazônia, umas besteirinhas mais sobre o governo, mas vamos começar. E olhem só como são as coisas. Temos aqui, já começando a questão de segunda onda, para a gente falar da questão que o Dória quer te prender. A Ilona Zabó, ela vem mais uma vez para reforçar a narrativa, fechada com todo esse pessoal. A gente também vai falar de frente ampla hoje, Rodrigo Maia, do Dória. Ela vem compartilhar a Mariana Varela, que está trazendo um estudo do Imperial College, aquele que o Átila tanto adorou e que, pelo menos para o Brasil, errou em todas as estimativas. Mas vem falar que o Imperial College divulgou hoje a taxa de transmissão no Brasil, 1,3. Isso significa que a cada 100 pessoas contaminadas, transmitem o vírus para 130. É a taxa mais alta desde maio. Há 2 semanas, a taxa era de 0,68. Não há como negar que a situação está piorando. É a narrativa. A segunda onda já veio. Tudo indica que a partir de segunda-feira teremos aí a cidade de São Paulo fechada, porque possivelmente o Bruno Covas, se manter, vai vencer. Não estou torcendo por Boulos. Acho que também se o Boulos ganhar, o Covas também fecha do mesmo jeito, então tanto faz como tanto fez. Que é aí, né? Vai passar a eleição, o Brasil vai começar a fechar. Acabou o segundo turno, agora pode fechar, não vai mais impactar no resultado das eleições. A Ilona vem falar, ó, quem puder, fique em casa. Você pode dar conta, mas muitos não dão. E o Leandro Demore traz a mesma narrativa que o antagonista trouxe ontem, falando que a Itália está em lockdown, restrições são por zonas, a depender da gravidade da região. Segunda onda bateu forte e já se fala em uma terceira onda. É a terceira onda, olha só. Olhem o tipo da narrativa. E aí, enquanto tá todo mundo falando de segunda onda, todo mundo preocupado com as vidas, ninguém comenta sobre isso. Mais de 100 escolas fecham as portas no Rio de Janeiro. 100 escolas fecharam as portas. Por quê? Ó, após voltar às aulas presenciais. Diz aí. E aí? Voltou, aí já fechou as portas porque por caso está aumentando, está aumentando. Ninguém fala com isso, ninguém tá nem para as crianças, né? Ninguém tá nem aí. Esse pessoal tá tão preocupado com a situação, meu Deus da vida, mas as crianças, não, deixa para lá. Deixa para lá. É só um ano perdido na vida delas, sabe? Quanto mais jovem, mais fácil é de aprender, mas tanto faz para esse pessoal. E eu pergunto, que tipo de escolas foram essas, né? Será que a maioria foram escolas privadas ou a maioria foram escolas públicas? Isso aqui é só no Rio. Só no Rio. E aí, gente, olha só. Junta as coisas. Isso aqui a gente falou ontem. O OMS disse que a aposta mais segura é desistir de festa de Natal. Falou, ó, esquece festa de Natal, porque temos que evitar a segunda onda, toda aquela coisa. A gente comentou ontem, né, como esse pessoal é contra o Natal. Uma festa cristã, de reunião da família. E aí parece que o Dória, sabe, leu a matéria e se inspirou de uma forma que aí agora ele diz o seguinte, ó. As pessoas não vão mais responder só de forma civil, mas criminal, diz governo de São Paulo. E se você acha que é brincadeira, olha só. Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo anunciou que os responsáveis por festas clandestinas vão responder criminalmente pela organização dos eventos durante a pandemia.
A declaração foi feita pelo secretário estadual de saúde, o Jean, com nome esquisito é o segundo nome, em coletiva de imprensa no Instituto Butantan. Olha só, nesse primeiro parágrafo, você deve estar pensando o seguinte: não, ele está falando de festa clandestina. Eu só quero fazer o meu Natal em paz. Só meu Natal, eu, meu marido, meus 2 filhos, meu pai e minha mãe vai vir aqui e eu acho que talvez meu irmão com a família dele. E acabou. Calma, rapaz. Calma que a festa. Né, ele não tá falando, o Dória não tá falando aqui de festa de bailes, shows, não. Olha só. As pessoas não vão mais responder só de forma civil, mas criminal. Por quê? Quando ocorrem festas como essa, existe a dissipação do vírus, colocando em risco a nossa população. Nós temos que lembrar que pequenas festas acontecem com pessoas comuns, convidando 4, 5, 6 outras pessoas e fazendo pequenos encontros. Olha só, pequenas festas. Esses pequenos encontros, não respeitando todas as normas e ritos sanitários, são capazes de levar à disseminação. Então, esses pequenos encontros, essas pequenas festas, são capazes de colocar as pessoas em risco. Olha só, pessoas comuns convidando quatro, a partir de quatro convidados, você já está colocando o país em risco. Você já, não, você já pode responder criminalmente. Um ano inteiro perdido e agora, sabe, em vez de coisa melhorar, não, agora você pode ser preso. É o Dória, é o governo de São Paulo. E aí diz, né? Então a gente pede a compreensão das pessoas para que, se saírem, o façam com responsabilidade. Por outro lado, o governo de São Paulo critica os encontros sociais, mas regras estaduais de combate à pandemia autorizam a realização de shows e festas, além de abertura de bares e restaurantes em todas as regiões. Bar e restaurante, óbvio, o pessoal sempre diz, né? Tem que entrar de máscara, mas quando você senta na mesa, pode tirar a máscara. Você só fica doente se você estiver em pé. Sentado na mesa de restaurante, você não fica doente. E você vê, né? Peraí, show pode, festa pode. Agora, convidar 4 pessoas para na casa, não, aí não pode, porque pode seminar e pode comprometer todo o estado de São Paulo. Tá vendo como são as coisas, né, pessoal? Vocês estão vendo o que aguarda aí para os próximos semanas. Próximos dias, próximas semanas. E aí, seguindo na mesma linha, isso daqui foi bem interessante. Teve uma postagem no Antagonista ontem que eles falam o seguinte, ó. Adivinhe o que Bolsonaro e Lula têm em comum. Bolsonaro e Lula têm em comum. O Carluxo fala o seguinte, ó. O que os antas e marrecos têm em comum? Todos frequentam diariamente o quarto escuro com tucanos, a oposição permitida da esquerda. Isso quando não estão no banheiro, todos juntinhos, fazendo selfie no mictório. E pessoal, sabe o que, é que tem de mais interessante aqui? Não é a crítica do Carlos, não é o antagonista deixando claro um dos pilares da Frente Ampla, eu vou relembrar quem esqueceu, só que até hoje, eu não tinha visto uma postagem do antagonista de propaganda, sabe? Impulsionamento de conteúdo. Eles estão impulsionando, pagando para um conteúdo como esse ser promovido. Com tantas coisas para noticiar, eles querem pagar para colar a figura de Bolsonaro e Lula como se fosse a mesma coisa. Eles estão pagando. Isso acontece, eu nunca vi, pode ser que tenha tido, eu nunca vi. Mas eu tô vendo pela primeira vez, depois do Mamata Connection, ir lá, né, fechar parceria para ter um quadro lá, um programa na TV Cultura, que é a TV gerenciada pela Fundação Anchieta, que é do governo do Estado de São Paulo. Resumindo, a TV do Dória. Eles estão pagando por essa propaganda, o antagonista. Tanta coisa. Eles podiam estar propagando para divulgar o Sérgio Moro, que seria muito mais comum, né? Todo mundo, normal, tá pagando para divulgar o Sérgio Moro. Para divulgar, sei lá, a Lava Jato, o Deltan, o Mainardi, sabe? Pedir aí assinaturas. Agora, para ligar o Bolsonaro ao Lula, olha que interessante. Olha como a gente acertou quando a gente falou algumas coisas. Isso daqui são prints do nosso vídeo 357, que foi o dossiê Frente Ampla. Eu falava que uma das estratégias desse pessoal são 3 pilares. Primeiro pilar, você se colocar, sabe, como um defensor de causas universais. Você defende a democracia, você defende o meio ambiente, você é contra a corrupção. Aquela coisa que qualquer pessoa no mundo, em sã consciência, vai defender. Quem, gente, pode ser contra o meio ambiente? Quem, por livre vontade, fala, não, eu quero destruir o meio ambiente? Quem que vai falar isso?
Quem que vai falar, não, eu sou contra a democracia, eu sou a favor de ditadura? Tem alguém? Então, é uma das ideias. Segunda ideia, você se colocar, tipo, uma posição coisa, né? Você não é nem de direita, nem de esquerda. Nem direita, nem de esquerda. A terceira eu mostro logo menos, olha só. Nando Moura falava já na época que, quando a pessoa fala que bolsonaristas são petistas ao contrário, o que ela realmente quer dizer é que a militância do presidente é tão imunda e cega quanto os petistas. A história do bolsopetismo, olha lá. Bolsonarista e petista é exatamente a mesma coisa. Bolsopetismo, você tenta juntar as duas coisas. Então, qual é o terceiro pilar? É exatamente aqui, ó. Isso aqui é um dos prints daquele vídeo que eu falava. Teve a matéria do El País, que tem aquela típica coisa que desperta assim um estalo quando a gente lê. Por quê? O primeiro parágrafo da matéria cita uma filósofa que não é, tipo assim, tão conhecida, que é a Hannah Arendt. Eu falei, pô, por que eles estão citando essa menina, mulher? Qual é a necessidade? E você vê que é a filosofia dela que vem pautando a nova esquerda. Inclusive a esquerda mais antiga, a esquerda petista, trotskista e leninista. Esse aqui é um artigo da própria esquerda perguntando por que parte da esquerda gosta tanto da Hannah. E você vê o que ele falava, ó. Não à toa, a Hannah Arendt compara o Hitler e Stalin, categorizando ambos como extremos opostos que possuem similaridades. Lula e Bolsonaro são extremos opostos que possuem similaridades. Com esse argumento, ela se coloca numa posição muito confortável de pessoa neutra, que não defenderia alguém tão horrível quanto Bolsonaro, eu vou traduzir como Bolsonaro, só por ser de direita, e muito menos alguém tenebroso como Lula, por ser de esquerda. Olha só como são as coisas. Ou seja, você não é nem de esquerda nem de direita, sabe? Você é centrão. Segundo, ideias universais. E terceiro, você agir no ataque tentando pegar os extremos e colar a imagem que ambos são iguais. É como se fosse uma estratégia da tesoura ao contrário. Você coloca a esquerda de um lado, a esquerda petista, do outro lado, Bolsonaro, e só o que vale é o que fica no meio da tesoura. Sabe? Você exclui os extremos. É uma estratégia ao contrário. Olha só. Falamos e vem se repetindo a cada dia. O bolsopetismo. O que foi o que o Santos Cruz falou esses dias? Comunismo de direita. Vocês acham que isso é aleatório? Vocês acham que isso é tudo aleatório? Tá aí, galera. Vai ser isso daí até 2022. Ainda sobre o Dória, olha aqui, ó. PSDB aposta em campo político contra os extremos. Contra os extremos. E essa matéria é bem interessante porque, ó, olha quem está falando. O presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vignoli, disse à Folha que é cedo para falar em articulação envolvendo João Dória, Sérgio Moro, Luciano Huck e Rodrigo Maia para 2022. Eu grifei Marco Vignoli. Mas você tem um centro democrático que dialoga. Esse campo deve fazer um esforço sim para estar junto. O campo político contra o radicalismo, contra os extremos, está se tornando cada vez mais visível no país. Quando questionado se Dória abriria mão da chapa, Vignoli insistiu. É cedo para falar. É algo que vai sendo discutido. Mas sem sombra de dúvidas, o governador João Dória, governador de São Paulo, com essa estatura, é sempre um nome lembrado. Gente, quem é o Marco Vignoli? Ele foi posto em São Paulo, sabe, na presidência do PSDB, para ser o cara de Dória. O jagunço de Dória, basicamente isso, sabe? É o cara que Dória manda e ele executa. Para vocês entenderem o que é o Marco Vignoli, se vocês pegarem alguns líderes partidários, eles vinham acusando o governador de São Paulo, porque o Vignoli ele não é só presidente do PSDB. O Marco Vignoli, ele também é secretário, o secretário que lida com as questões regionais de São Paulo. Traduzindo, quando o prefeito ele quer alguma coisa, o próprio Vignoli diz que o Dória não tem tempo de ficar respondendo no WhatsApp nem nada. Então, o prefeito ele não conversa com o Dória. Ele conversa com o Vignoli. E o Vignoli passa a mensagem para o Dória se for necessário. É como se fosse um firewall. Tá aqui, a sua mensagem, só passa, só chega até o Dória o que eu quiser. E o que sai do Dória passa por mim para chegar até você. É o cara que articula. Os líderes partidários em São Paulo estavam falando que o governo de São Paulo estava segurando emendas, segurando verbas, para tentar falar o seguinte, ó, se você quer que a verba seja liberada para o seu município, eu te convido a se, como é que eu posso falar, filiar ao PSDB.
Você vem aqui, você se filia ao PSDB que vai ficar tudo bonitinho. Inclusive o próprio Campos Machado, que é do PTB, não é nenhum bolsonarista, não é nenhum Roberto Jefferson da vida, ele é um conservador, já fez essa denúncia de forma pública, saiu em jornais e tudo. O Marco Velho vem acontecendo, ele estava tentando recriar um esquema de Renova BR, agora, RAPS, o que mais? Aquele que é o roxinho, que era do PSL, saiu do PSL, Livres. Do Livres, ele que está tentando criar esse mesmo grupo, né? Quase uma escola de poder, uma escola política para formar líderes. O Vignoli viajou para aquele país que o Dória tanto gosta, junto com o Dória, para discutir o negócio lá do BRICS. Então você vai vendo, é peça-chave no governo de São Paulo. E ele tá aí, ó, já tá articulando. Ou seja, Dória vai usar o poder estatal que ele tem na mão para forçar prefeitos, prefeituras, várias coisas, como, não vou falar chantagem, né? Mas ele vai tentar assim, tirar a maior parte de proveito que ele puder. Presta atenção nesse nome, Marco Vignoli. Não aparece no cenário o tempo todo, não é um grande nome no PSDB, mas tem muito poder e é o articulador do Dória. Se Luciano Huck tem o Paulo Artung, o Assemineto, o Rodrigo Maia, João Dória tem o Marco Vignoli. Esse é o articulador de Dória, ou pelo menos um dos principais articuladores. E aí, olha só que interessante. Olha só que interessante essa matéria. O antagonista parece que quer reescrever a história ou está tentando tirar proveito das pessoas que têm memória fraca. Trazem mais uma vez, eles fazem questão, né, de sempre trazer narrativa contra o presidente, sempre promover Sérgio Moro, para falar o seguinte, ó, o acordão mostrou a cara. Aí você vai para ver o que, é que a matéria está se referindo. Está falando da matéria da Rosângela Moro, que diz o seguinte, ó, Rosângela, entrevistada por Pedro Bial, disse que intuiu a fritura do seu marido em agosto de 2019. Falou que lá já percebeu que Moro ia ser fritado, quando na verdade foi Moro que pediu para sair. Se você ainda não assinou a Cruzoé, leia um trecho da reportagem publicada em 6 de setembro do ano passado, intitulado O Acordão Mostra a Cara. Olha só como são olha qual é a justificativa que eles estão tentando dar para falar que existe um acordão. É porque Bolsonaro é contra o crime. Porque Bolsonaro não é a favor de crimes, Bolsonaro é contra acordão. Porque eu vou mostrar para você, você me falar se isso aqui é um crime ou é uma ação, não vou falar crime, mas uma ação ilegal. Vamos ver se é uma ação legal ou ilegal. Sérgio Moro, visto pelas cúpulas dos poderes como o símbolo maior da Lava Jato e da máquina que estaria colocando reputações em xeque, passou a ser esvaziado, inclusive, pelo próprio presidente. Se Bolsonaro havia prometido dar a ele o COAF, 7 meses depois, ele veria seu indicado para o órgão, Roberto Leonel. Sérgio Moro indicou Roberto Leonel. Grava esse nome. Viu Leonel ser demitido. Sucessivas declarações de Bolsonaro reforçaram a impressão de que o ministro foi, de repente, levado a Berlinda. Nessa toada, a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, entrou na rota. E depois fala lá que também o Bolsonaro já queria tirar o Valeixo. Isso em agosto do ano passado. Olha só o que eu estou falando. Olha a narrativa que eles estão tentando vender. Matéria do The Intercept, do ano passado, falando da Vaza Jato. Uma das matérias, se não me engano, essa aqui é a matéria número 16, era chamada Olhada Informal. Dá uma olhadinha informal, como quem não quer nada. Lava Jato usava chats para pedir dados fiscais sigilosos sem autorização judicial ao chefe do COAF. Em 15 de fevereiro daquele 2016, Dallagnol sugeriu aos colegas no grupo 3plex que pesquisassem as declarações anuais de imposto de renda do caseiro Elcio Pereira Vieira, conhecido como Maradona. Vocês checaram o IR de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público, comissionado. Disse. Pede para o Roberto Leonel dar uma olhada informal. Uma semana depois que isso aconteceu, Moro autorizou a quebra do sigilo fiscal do caseiro. No processo que trata do sítio, no entanto, não há nenhuma informação do fisco sobre ele, nem sinal de que a hipótese de Dallagnol tenha sido checada. E aí você vê como são as coisas, ó. 15 de fevereiro de 2016. Dallagnol. Você checar o IR de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público.
Aí o Dallagnol bota, ó, entre as parênteses, comissionado. Aí o Júlio Noronha, não olhamos, vou colocar na lista de pendências. Aí o Dallagnol diz, ó, pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal. Aí o Noronha diz, não, ok. Gente, como é que você fala pra um cara que tá numa posição, o chefe do COAF, assim, ô amigo, assim, ó, você manda WhatsApp, ô brother, aqui, ó, ô mano, se liga, não tem como dar uma olhada aí pra um cara aí pra mim não, no imposto de renda nele, dá uma olhada assim informal, me diz se tu vai achar alguma coisa. Aí na semana seguinte, Sérgio Moro libera uma busca e apreensão. Esse era o cara que estava no COAF. E que Bolsonaro aí acabou por demitindo. Vocês acham que isso é um comportamento, sabe, decente? Vocês concordam com esse tipo de comportamento? Mas o antagonista quer vender isso como se fosse acordão. Esse aqui eu vou botar aqui, mas era para o antagonista. Delírio. Delírio jornalístico com pitadas de extrema imprensa. Não tem explicação. Não tem explicação. Olha aí. Olha aí. Esse é o Roberto Leonel. Talvez esse daí deva ser, né, o currículo dele para conseguir um carguinho junto com o Sérgio Moro. Mas beleza, tá valendo, tá valendo. Continuando aqui, lá vem o Marreco, mais uma vez. Talvez ninguém parou para ler, né? Talvez teve pouca leitura, ninguém clicou lá no link, ninguém quer ler o que ele tá falando. E ele veio compartilhar de novo o artigo que ele fez na Cruzoé para relembrar o seguinte, ó. Como uma das medidas necessárias para proteger a democracia, defendo neste último artigo da Cruzoé o fim da reeleição para cargos executivos. No Brasil não funcionou bem e potencializa o surgimento de caudilhos, de lideranças populistas ou de candidatos a ditadores. Ele quer impedir no tapetão. Ele quer vencer no tapetão. Não, o Bolsonaro vai poder se reeleger. Quer tentar no tapetão. No tapetão. Olha só como são as coisas. E já tem uma PEC disso daí. Agora, para ser colocado em pauta, vai depender, né? Aí, será que o Maia vai colocar? E aí tem que ter força política também. Então, o governo tem, se entrar, o governo tem que garantir que tem força para barrar. E aí, já que o governo tem que garantir força para barrar, ontem saiu uma matéria que eu achei interessante por alguns motivos. Eu passo longe de ser um apreciador, sabe? Falar assim, não, vou fazer campanha, sabe assim, para 2022 para Arthur Lira se reeleger. Jamais. Não acho que Arthur... Só olhar o histórico dele, vou até mostrar para você no STF, tá longe de ser, né, um santo, tá longe de ser um santo, tá longe de ser um conservador, um cara de direita, mas tem algumas coisas que vale a pena de analisar. Uma delas é o seguinte, a gente tá num cenário que tá claro que a disputa no momento se dá entre o Arthur Lira e o candidato do Maia, que pode ser até ele mesmo. Essa é a disputa do momento. A gente sabe de quem a Globo está do lado. Obviamente, do Maia. Aí isso é uma matéria aqui ontem. Olha só, olha que matéria. Candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara, Arthur Lira diz que Ricardo Salles é um dos que causa mais problemas. Foi mais ou menos uma coisa assim. Essa matéria foi divulgada por várias pessoas da direita, falando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Arthur Lira é a mesma coisa do Maia, é a mesma coisa, os dois são fora do mesmo saco. Eu acho que os dois são bem similares mesmo, mas eu acho que talvez o Lira seja um pouco menos pior. Agora, olha algumas coisas. Vou ler a matéria. Essa parte aqui do Ricardo Salles, eu vou ler, a gente vai dar uma pausa, a gente vai mostrar duas coisas, vai relembrar algumas coisas que saíram no passado e a gente volta para a parte do Ricardo Salles. A gente já está com empresários na última quarta-feira, dia 19, lembra, guarda essa data, dia 19, guarda a data. A matéria foi publicada ontem, se não me engano. A matéria foi publicada ontem, foi publicada na madrugada do dia 23 para 24, tipo assim, sei lá, 11 e pouco da noite para meia-noite. Arthur Lira, candidato de Jair Bolsonaro do Centrão, não poupou críticas ao Ricardo Salles. Segundo o Lira, né, o Salles é a pessoa que mais faz confusão no governo e que não traz soluções. O parlamentar também afirmou ser um crítico da política de meio ambiente do governo Bolsonaro. Grave isso daí, grava a data, grava essas falas. Mas vamos continuar. No encontro que aconteceu na casa do dono da Riachuelo, Flávio Rocha, Lira tentou se colocar como candidato independente e não como nome do presidente. Disse que não vai trabalhar para trazer votos para o governo e que seu compromisso é com a pauta liberal e as reformas. O carimbo de Bolsonaro, porém, está muito bem marcado em Lira. O próprio Bolsonaro pede abertamente votos para o seu candidato e os ministros não escondem que o deputado do PP é o nome do palácio. Segundo presentes, Lira também disse aos empresários que precisa deles, pois são quem gera riqueza e empregos no Brasil.
Antes da agenda, na casa de Flávio, o Lira também esteve com o banqueiro André Esteves na sede do BTG. Olha só, tá todo mundo falando que é o seguinte, não, vários deputados, não queremos um candidato do governo, não queremos um candidato do governo. E a Globo faz questão de falar que é o candidato de Bolsonaro. Ou seja, para tentar queimar a imagem do Arthur Lira. Então, se ele tá falando no comentário o seguinte, ó, ele é um candidato independente de Bolsonaro, é porque ele já quer se afastar. Segundo lugar, Maia tá fazendo inúmeros encontros, lives, dando entrevistas para o mercado financeiro. Pessoal do Itaú, pessoal da XP, esse pessoal mais novo do mercado financeiro, que tem uma linha mais progressista, né, de patrocinar várias coisas. Arthur Lira foi procurar o Flávio Rocha, querendo ou não, estava naquele Brasil 200, que se diziam conservadores. Conservadores assim, mais ou menos. O Luciano Hang também faz parte. O Lira foi se encontrar com o pessoal do Bradesco. É um pouco mais tradicional do que o Itaú. Um pouco, aqui, um pouquinho. Vai vendo, o BTG também segue outra linha. E aí, eu quero lembrar vocês, mas antes de só ver aqui, ó, o antagonista, né, agora que o Dória tá... Agora que o Mamata Connection tá voando, Ricardo Salles e suas confusões ecossistêmicas. Aí já fizeram questão de colocar narrativa, ó. O Lira queimou o Salles, toda aquela conversa. E aí, olha só, no dia 30 de outubro, ou seja, tem mais de 20 dias, o próprio Globo já falava que o Lira quer os votos da Faria Lima. Olha com quem o Lira estava no dia 30. À tarde, reuniu-se com um grande banqueiro de investimentos, o André Esteves, do BTG. O André Esteves do BTG, então ele se encontrou no dia 30. E à noite, foi a estrela de um jantar que reuniu Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco, Fabio Hermínio de Moraes, Votorantim, Ivan Monteiro, Credit Suisse, Flávio Rocha, Cândido Pinheiro, entre outros. Então, peraí. O encontro que o Lira teve foi dia 19 ou, tipo assim, foi no dia 29? Acho que foi dia 29, não? Acho que eles se atrapalharam, não foi 19, foi 29. 29 no mês passado. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Nas conversas, é a mesma narrativa, ó. Defende a agenda de Paulo Guedes, é a favor da manutenção do número de gastos. E olha só, em resumo, quer substituir Rodrigo Maia de quem é desafeto no coração da elite empresarial. A matéria pegou o mesmo conteúdo da matéria do próprio Lauro Jardim, deu uma recalchutada e agora incluiu o Ricardo Salles. Aguenta lá. Aí você vê aqui, ó, dia 31, é a mesma matéria. Arthur Lira tenta atrair simpatia da Faria Lima. Cada vez mais candidato à presidência, circulou por São Paulo nesta semana. Conversou com pesos pesados do mercado financeiro da Faria Lima. Entre outros, esteve com André Esteves e Flávio Rocha, segundo apurou a coluna. O deputado do PP tem se esforçado para convencer o setor produtivo e o mercado financeiro de quem possui um viés liberal, assim como Maia. Nas conversas, Lira sublinhou a importância das reformas para o país e prometeu empenho em levá-las adiante na casa. É o que tem que fazer o Brasil andar. Aí, falei para vocês que iam votar. Em jantar com empresários na última quinta, dia 19. Será que foi dia 19 ou será que foi dia 29? Será que a Globo se atrapalhou? Será que eu posso colocar aqui um selo de fake news? Eu pergunto, será que eu posso ou não? Será que eu posso ou não? Mas de boa. Gente, ainda que não, ainda que ele se encontrou com o pessoal dia 19, você... Mas peraí. Se encontrou dia 19, teve todos esses dias pra falar do Ricardo Salles e só falou ontem. Todos esses dias? Sabe, não. Olha, ele falou do Salles, mas vamos esperar passar uns dias, tudo, e aí a gente solta lá na frente. Lá na frente. Faz sentido isso daí? Esperar mais de um mês pra requentar uma matéria de um jantar que o cara teve em outubro. O cara teve um jantar em outubro. Aí só contou agora, do Salles. Teve todo esse tempo. O Salles estava pra sair um dia desses. Lá atrás, quando aconteceu, você deve lembrar que teve a briga do Salles com o Ramos. Isso daí ia ser ótimo pra botar mais lenha na fogueira contra o Salles. Mas não, deixa pra lá. Vamos contar isso lá no final de novembro. A gente não vai contar. Isso não parece muito estranho? Na verdade, isso não parece muito estranho. Ou eu tô só passando pano aí pra situação? Não parece tudo muito estranho pra vocês? Mas beleza, eu acho que tá com cheiro de narrativa da extrema imprensa. E aí, olha só, foi o que eu falei antes. O Lira, ele passa longe de ser um candidato dos sonhos. Longe. Que você vê, ó.
A maioria da primeira turma do STF votou a favor para manter o recebimento de uma denúncia contra o Lula por corrupção. O Toffoli que pediu os vistas e meio que deu uma sobrevida aí. O Toffoli pediu vista, continua aí o jogo, naquele jeito. Mas é um cara envolvido em coisa complicada. Mas é aquela coisa, política real. Vai de Maia ou vai de Lira? Não me vem com, não sei o que. Cara, candidato conservador não vai conseguir 257 votos. O Lira conseguir já tá difícil. Você pode ver aqui mesmo, ó. Maia aposta em frente ampla na Câmara para derrotar Lira. Aí tal. Arthur Lira, como noticiamos, vinha fazendo contas e dizendo a aliados que acha muito possível derrotar o grupo de Rodrigo Maia na eleição interna na Câmara em fevereiro do ano que vem. Nos últimos dias, porém, o atual presidente se mexeu, fez uma série de reuniões e acredita que poderá contar com o apoio da esquerda, cerca de 130 votos para derrotar Lira, o candidato de Bolsonaro. Eu olho o seguinte, ó. Olha o que eu olho. Maia tá com processo na PGR. O Lira também. Então, 0-0. Ou 1-1, né? 1-1. Os dois estão com o pé sujo. Só que a esquerda tá apoiando Maia. Eu prefiro ser contra o candidato da esquerda. Não sei o que é que vocês acham, mas eu prefiro ser contra o candidato da esquerda. E aí diz, ó, um dos deputados que apoia o Maia disse ao antagonista que o deputado do DEM tem tudo para fazer seu sucessor e que só será derrotado se tentar uma nova reeleição. Ou seja, Maia ele não pode tentar se reeleger, senão vai dar ruim. E fala, ó, seria um tiro no pé e ele perderia muitos apoios na largada. E aí isso é uma matéria falando o quê? Maia pode embarcar nessa do Davi e tentar a reeleição. Gente, acredita se quiser. Um político influente do DEM disse ao antagonista que ainda acredita na possibilidade do Maia se candidatar para a presidência da Câmara. No cenário atual, Maia tende a apoiar Baleia Rossi, mas o nome do MDBista sofre resistência do PT e a esquerda será importante para definir o resultado das eleições de fevereiro. O STF tem até dezembro para tomar essa decisão, que é a questão da reeleição. Vamos esperar para ver o que Rodrigo vai decidir. Ele pode sim embarcar nessa do Davi e tentar a reeleição. Isso aí sob reserva. Então tá tudo em aberto, tá todo mundo se movimentando sobre isso daí. E para vocês verem aqui, ó, mais um motivo de por que é um assunto de extrema importância. Câmara dos Deputados, trouxe aí, né, uma matéria ontem falando o seguinte, ó, que o governo Bolsonaro é o que mais edita medidas provisórias por ano, em comparação aos 4 governos anteriores. Por outro lado, a taxa de transformação dessas medidas em leis está abaixo de 50%. As medidas provisórias são instrumentos para garantir que o presidente da República possa agir em casos urgentes e relevantes. Têm efeitos imediatamente, mas precisam depois ser aprovadas pelo Congresso Nacional para virarem lei. Então, ou seja, ó, primeiro eles reclamam que o governo está abaixo de 50, mas depois eles relembram, né, que tem que ser aprovada pelo Congresso. É por isso que não foi, porque o Maia não sequer coloca em votação. E aqui, ó, em números. Olha só, olha a eficiência do governo. O governo Bolsonaro já protocolou 140 medidas provisórias, só em 2 anos, que já é muito se comparado aos outros anos, os outros governos, desculpa. Mas você vê que só uma foi rejeitada, até o momento, só uma ele perdeu. 3 foram revogadas. Agora, 59, que é mais do que as convertidas, tiveram sua vigência encerrada. Tradução: o Maia deixou caducar. Caducou. Pra não ser, sabe, o pior, sabe, assim, um cara que só acusa o coitado do Rodrigo Maia, chama de coitado, fazer a minha culpa pra ele. Alguma dessas medidas o governo realmente quis deixar caducar. Como assim o governo quer que caduque? Gente, é o seguinte, por exemplo, questão da pandemia. Vai liberar um crédito por 3 meses. O governo quer liberar um crédito por 3 meses para fazer alguma coisa. Ele solta a medida, porque a medida pode ir para 60 dias, pode renovar por mais 60, ou seja, 4 meses, depois acabou. Se o governo levar, por exemplo, uma ampliação de crédito por questão para cuidar da pandemia, se ele leva para plenário, existe a possibilidade de algum deputado, um gênio da esquerda, falar o seguinte: não, eu quero propor alterações à SMP. Eu quero, em vez de falar que vai ser para 3 meses, vai ser até o fim da pandemia. Ou seja, cria um rombo no orçamento do Brasil. Vocês estão entendendo? Então, algumas realmente o governo deixa caducar para ter certeza, mas
certeza que ninguém vai tentar dar uma de esperto e tentar tirar proveito. Algumas. Agora, óbvio, a maioria aí, né? Senhor Rodrigo Maia, senhor Rodrigo Maia. Principalmente aquelas como carteirinha estudantil, a carteirinha gratuita, que ia dar ruim pro pessoal da Uni, a MP da Globo, né? Do futebol. Principalmente desse tipo, o Rodrigo Maia deixa caducar. Mas beleza, tá valendo, mas é do jogo. Agora, voltando, pra gente falar um pouquinho de pandemia, a gente comentou ontem que os amigos do Dória querem colocar aí um sistema de QR, né, para ajudar no rastreamento mundial, sabe, o reconhecimento. Isso aí foi ontem. Gente, nas últimas horas, um perfil aí internacional que fala assim, verdades sobre os amigos do Dória que eles não querem que vocês saibam. Ele fala o seguinte, ó, ontem foi publicado um artigo dizendo que os comunas estão pressionando por códigos QR globais para rastrear a pandemia. Hoje, isso foi postado na Cidade do México. Diz em parte, todas as pessoas devem escanear um código QR com seu telefone celular na entrada de qualquer espaço fechado. Seu uso é obrigatório. E olha só, tá aqui o QR, Sistema Obrigatório de Identificação de Contágios em Espaços Fechados. Tá aí, pessoal. Tá aí. Já tá aí. Só para lembrar que o México está sendo governado pela esquerda. Só para lembrar. O Brasil é o último do último dos bastiões, né? A gente não sabe do que vai acontecer lá para cima. Lá para cima a situação ainda tá interessante. Eu deixei de comentar sobre o assunto por algumas razões. Quem está no Telegram, no canal Telegram, tá aqui na descrição, tá sabendo disso. Vou aproveitar e lembrar que também temos o canal de cortes. Os recortes do vídeo em pedaços menores por tema também tá aqui na descrição. Continuando, ontem tivemos aí uma coisa que, rapaz, o clima ficou tenso mais uma vez, porque o Eduardo Bolsonaro, ele fez uma postagem falando sobre a questão da internet, e aí a embaixada dos amiguinhos do Dória veio a público para dar uma resposta a Eduardo Bolsonaro. E vejam só o seguinte, ó. Declaração do porta-voz da embaixada sobre comentários difamatórios de um deputado federal brasileiro. Eles colocaram aqui a imagem da carta completa e depois colocaram 17 itens que são os trechos dessa carta. E olha só o que está escrito. Primeiro, em um fio de mensagens publicado no Twitter no dia 23 de novembro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusa o Partido Comunista, empresas, de praticar espionagem cibernética e defendeu a iniciativa dos Estados Unidos de criar uma aliança internacional que discrimina, sabe, a gente. Oh, meu Deus, né? Não, isso é acusa sem prova nenhuma, né? Como Eduardo. Segundo, tais declarações são infundadas. Infundadas, não tem nenhuma base real. Acredite nisso, são infundadas, ó. Não são condignas com o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Prestam-se a seguir os ditames americanos no uso abusivo do conceito de segurança nacional para nos caluniar nas comunas e cessear as atividades das nossas empresas. Isso é totalmente inaceitável para o nosso lado e manifestamos forte insatisfação e veemente repúdio a esse comportamento. A nossa parte já fez gestão formal ao lado brasileiro pelos canais diplomáticos. Ao longo de 46 anos de relações diplomáticas, isso, aquilo, outro, blá, 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 nós temos sendo o maior parceiro comercial do Brasil há 11 anos consecutivos. Ó, já colocou questão comercial. Ó, amigo, quem mais compra sou eu. Respira aí, viu, Eduardo? Aí, eles que dizem que não monitoram, não olham nada, não faz isso, não faz aquilo outro. Eu nunca fiz nenhum comentário no Twitter, lá no perfil da embaixada. Eu nunca dei RT na embaixada. Eu nunca marquei a arroba deles. Mas eu sou bloqueado. O que foi que eu fiz para ser bloqueado? Nunca interagi com esse perfil. Eu nunca interagi com esse perfil e eu fui bloqueado. O que foi que eu fiz? O que foi que eu vi para ser bloqueado, né? Mas não estão monitorando ninguém. Não estão monitorando ninguém. Aí já pulando lá pro final, para as partes mais interessantes, vem. O governo incentiva empresas a operar com base em ciência, fatos e leis, enquanto se opõe a qualquer tipo de especulação e difamação injustificada contra a gente. Vocês viram lá, né? Injustificado. Certos políticos, sabe, querem interferir na construção de 5G em outros países e fabricam mentiras. Além de bloquear, meu Deus, a linda empresa começa com H,
visando alcançar uma hegemonia digital exclusiva. Não, não é hegemonia. Não é hegemonia. Tem empresas na Europa, de outros países também fornecendo. Calma. Não é hegemonia, não, amigo. Respira, respira. E aqui, agora que vem a parte mais tensa, e a parte mais tensa de todos é a última. Eles começam falando ó, que tem o Bolsonaro, o Eduardo, e outras personalidades, tem uma série de declarações infames, isso, aquilo, outro. E essas declarações, ó, solapam a atmosfera amistosa. Ó, a gente tá na relação. Imagina quando não. Se atualmente é amistoso, imagina essa situação ficar tensa. Se agora tá bom, eu não quero nem ver quando tá ruim. Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita americana, cessar as desinformações e calúnias sobre os comunas e a amizade sino-brasileira. E evitar ir longe demais no caminho equivocado. Ó. Evite ir nesse caminho e olha esse final, tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral. Caso contrário, o Brasil vai arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria amiguinhos do Dória com o Brasil. Olha isso aqui. Vai falar que foi uma declaração autoritária? Sabe? Vai falar que foi alguma ameaça? Vamos falar? Não, não vai falar, né? Todo mundo de boa. Todo mundo de boa. Aí, o Eduardo até veio e apagou a mensagem. Depois. Aí vem aquele André Moura, do país para Eduardo Bolsonaro. Caso contrário, vão arcar com as consequências. Aqui está disponível porque eu não posso ver, não estou bloqueado no perfil. Aí vem o Felipe Neto, ó. Cala essa boca. Você tá entendendo o nível da gravidade disso? Cala essa boca. Olha só. Parece que o pessoal tem medo, né, do país, né? Esse pessoal aí que fala tanto da democracia. Fala de democracia, amigo. Fala de democracia agora. Fala que eles estão atacando a democracia brasileira. Não fala, né? Nessa hora ninguém fala. Aí, essa daqui foi uma postagem do Eduardo. É só o ponto 1. Eduardo apagou. Quero ler aqui para vocês e fazer um comentário assim, que eu acho que, sei lá, vou comentar. Brasil apoia projeto para 5G e se afasta da tecnologia dos amigos do Dória. O governo Bolsonaro declarou apoio à Clean Network, criando uma aliança global para o 5G seguro sem espionagem dos comunas. Mais detalhes na thread. Gente, é tipo assim, se o governo já declarou apoio, o Ernesto já tinha... desculpa aí. O Ernesto já tinha declarado esse apoio, já tinha tido o acordo quando o cara da NSA veio no Brasil, o Robert O'Brien. Ele veio aqui no Brasil, esse daqui, assinou o acordo, tá resolvido, tá resolvido. Queria fazer uma pergunta sincera. Na verdade, qual era a necessidade que Eduardo tinha de fazer esse comentário? Tinha alguma necessidade? Enquanto deputado, isso daqui vai ajudar, sabe, a reforçar a força desse projeto? Vai ajudar? Alguma coisa? Tipo assim, parece que o outro lado, parece que o nosso lado não consegue aprender algumas estratégias do lado de lá. Você vê que o pessoal lá, por exemplo, o Foro de São Paulo, eles deixaram o Foro de São Paulo, sabe, na surdina e negaram toda e qualquer existência por mais de 10 anos. Não, não existe, é conspiração, não sei o quê. A direita, qualquer coisinha, faz questão de criar um estardalhaço e contar pra todo mundo. Tem necessidade? Tinha necessidade do Eduardo se posicionar dessa forma, tipo assim, acusando várias coisas, por mais que nós saibamos, analisa bem, tinha necessidade? Então, assim, o Eduardo continua um deputado muito bom do nosso lado, direita, conservador, óbvio, é o filho do presidente. Agora, assim, podia ter refletido um pouquinho, sabe? Podia ter refletido sobre a necessidade disso. Ele podia ter dado RT, uma matéria que falava disso. Agora, ele realmente soltou assim, umas afirmações meio duras. E o que eu pergunto é o seguinte, qual foi o ganho real? Vamos falar agora, assim, tratar de política em ganho real. Qual foi o ganho real disso? Teve algum ganho real? Ganho real? A gente só perdeu, só criou problema. E aí você vê, ó, por exemplo, 5G. Já foi se decidido agora quem vai ser o relator e fala o seguinte, ó, Baigorre deu a declaração no Palácio após deixar reunião com Bolsonaro, teve reunião com Bolsonaro para discutir e falar que o leilão vai ser no primeiro semestre, tava com Bolsonaro, vai falar de novo, tava com Bolsonaro,
Tava também o Fábio Faria e o Heleno, ó. Heleno, General Augusto Heleno também tava. GSI, Inteligência, tava o Bolsonaro e o Heleno. Olha com quem foi a reunião. Porque o Heleno, que cuida da segurança, estaria na reunião sobre internet. Tá entendendo? Ó, tava com o Heleno. Acabou, cara. Isso aqui era isso aqui, ó. Qual peça daqui, Eduardo, falar assim, ó, amigos, ó, o leilão, o relator tava com Heleno e Bolsonaro. Entendedores entenderão. Acabou. Bateu o martelo, todo mundo ia saber. A própria direita ia promover a narrativa. E o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes. Ele, ó, questionado se o governo colocaria alguma restrição à empresa que vocês sabem, o Fábio Faria se esquivou e fala o seguinte, ó, não tratamos de geopolítica. O que foi tratado aqui foram os técnicos da Anatel, os conselheiros que vieram conhecer o presidente da República. O cara se esquivou, de boa. Para meio entendedor, minha palavra basta. E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas que ele falou. Teve algumas falas interessantes, que deixa no ar muita coisa que, cara, dá para pegar no fio da meada. E olha só isso daqui. Estão os conselheiros da Anatel, o presidente da Anatel com os conselheiros, e foi escolhido o relator do 5G. Nós levamos agora para conversar com o presidente, conversamos agora no terceiro andar, participou também o ministro General Heleno. General Heleno. E aqui eu queria dizer o seguinte, que o governo quer o mais rápido possível que aconteça o leilão 5G. Isso agora nós teremos a Anatel que vai fazer essa relatoria do Baigorre. Eu, como ministro das Comunicações, na semana que vem eu vou ter um encontro na Suíça da União de Serviços Postais Universal. Ele vai na Suíça, vai ter uma reunião de empresas postais, de serviços postais e... Vou aproveitar também, vou visitar alguns players europeus na semana que vem. E não é suficiente. Vou visitar alguns players europeus. Gente, ele tá falando da Sony Ericsson, da Ericsson, né? Nokia. Empresas aí que podem fornecer o serviço. Ele tá indo onde? Tá descontando lá com os europeus. Você fala muita coisa? Já não foi um recado? Quando ele foi no Pânico, ele falou que não, essa questão de geopolítica quem vai tratar é o Ernesto. Pra quem é da direita, já entendeu a mensagem. Então, às vezes eu acho assim, falta, sabe, o trato com as palavras. Às vezes fala algumas coisas que acabam gerando problema. Ontem mesmo, eu não vou comentar sobre esse assunto, mas o pessoal da mídia fez a festa em cima de um comentário, sabe, da esposa do Eduardo Bolsonaro, que ela falou, depois ela voltou atrás, aí teve a chatice. O pessoal da grande mídia tá procurando qualquer coisa para criar problema do nosso lado. E vocês sabem disso. E aí, continuando, uma notícia aqui boa para mostrar para vocês, é isso daqui, ó. Ficou calmo, de boa, na dele, não fez alarde, não avisou que ia fazer isso. O Júnior Amaral apareceu do nada, já com o projeto pronto, falando o seguinte, ó. O projeto de lei 5.198 de 2020 proíbe instituições de ensino e bancadas examinadoras de concurso público de utilizarem o gênero neutro para se referir a pessoas que não se identificarem com, sei lá, você sabe o que é, né? O texto será analisado pela Câmara. O autor do projeto, deputado Júnior Amaral, afirma que, nos ambientes formais de ensino e educação, não deve ser permitido o emprego de linguagem que, corrompendo as regras gramaticais, pretenda se referir a gênero neutro inexistente na língua portuguesa. E ele continua falando o seguinte, ó. Este projeto de lei é apresentado em resposta a tentativas isoladas de impor o conjunto de todo nacional uma visão linguística que reconheceria no português um terceiro gênero, o neutro. Olha só. Então, olha só que sacada, ó. Tentativas isoladas. Não, esse aqui é um projeto, é porque assim, tem um grupinho pequeno, é isolado. Não, eu não estou querendo acusar que vocês, sabe, estão querendo implantar isso no Brasil. Não, isolado. Vai de boa, sem muita alarde, aqui e acolá. Já apresentou o projeto. Agora, será que o Maia vai colocar em votação? Aí são outros 500, né? Por isso, mais uma razão da gente se preocupar com a presidência da Câmara. Mais um bom projeto. Parabéns, Júnior Amaral. Ótima ideia. E olha só, qual foi o ponto que ele trouxe? Ele não fala de
marxismo, ele não fala de comunismo, não fala nada, fala do português. Cara, a gente tem que preservar nossa língua, nosso idioma. Aqui, ó, pô, tá corrompendo as regras gramaticais. Pô, acabou. Não vai colocar ideologia. Porque na hora que chega lá, a pessoa do centro vai falar, ó, cara, não, que é o português, você tá aprendendo, vai dar problema, escola, aí vai ter que discutir, vai dar um bocado de dor de cabeça. Ah, tá, beleza, beleza. Não, não é pauta de. Tem certeza que não é pauta de costume, Júnior? Porque tu é conservador. A gente sabe que Júnior Amaral é conservador. Tu tem certeza que isso aqui não é de costume? Não, não é não, pô. Aqui, ó, é só português. Ah, beleza. Vou aprovar. É ir no jeitinho. Ir no jeitinho. A direita precisa ir no aprender no jeitinho. E aí, lembrar vocês que dia 29 agora, né, domingo, teremos o segundo turno das eleições. Vamos olhar no resultado de Porto Alegre e São Paulo, principalmente. São Paulo, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, sabe? Eu quero acreditar que o Boulos é pior, mas o Bruno Covas eu já sei que é uma porcaria também. O Boulos, eu tenho certeza que o Boulos é muito ruim. É porque sabe, chega num ponto que eu tenho tanta raiva do Bruno Covas. Mas tanta raiva de tudo que ele fez que, meu Deus, véio. Mas não sei. O paulistano, que é quem vive na cidade, acho que nesse momento é quem mais sabe o que é melhor para São Paulo. Na sinceridade, é o paulistano, que é quem mais sabe. Mas o interessante é que você vê o seguinte, ó. Olha o Barroso nesse vídeo, rapaz. Tá cara, sabe? Tá quase só ali. Só falta falar, ó, sou candidato para 2022, viu? Sou candidato à presidência. Você vê o vídeo, a forma como ele fala, como ele quer falar, vem tentando se colocar também como um dos líderes. Coloca no radar de vocês. Barroso, logo menos, como quem não quer nada, vai aparecer na política. Uma hora chega, né, a aposentadoria no STF. E talvez ele queira se aposentar antes. Talvez, nunca se sabe. Abre o olho. Mantenha o olho aberto com Barroso. E aí, só para comentar rápido aqui a questão do Amazonas, Marina vem aqui falar, ó, o plano de construir uma rodovia cortando o Parque Nacional da Serra do Divisor no Acre mostra que o governo não tem nenhuma intenção em proteger efetivamente a Amazônia. Aí vem o Luciano Huck, ó. Com desemprego nas alturas e economia travada, é preciso prestar atenção no que diz Ana Paula Vescov. Hora de fazer escolhas e atualizar o software do Brasil, com destaque para a economia digital, valorização da agenda ambiental. Ou seja, só quem pode fazer agenda ambiental é a esquerda, nada da direita presta. Esse pessoal critica a Amazônia o tempo todo. No dia de ontem, Bolsonaro postou um vídeo que fala sobre o BNDES, mas ele fala basicamente sobre a Amazônia. Ele fala bastante da Amazônia, que se esse pessoal tivesse preocupado com a Amazônia, sei lá, tava aí plantando muda, fazendo qualquer coisa, ou então pedia muda pra gente dar. O que eles querem é outra coisa. E aí, a Marina critica, mostrar, sabe aquela coisa, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem não tá tão grande, mas olha aqui, ó. Olha isso aqui. A BR-163 entre Mato Grosso e o Pará. Era considerada uma das piores rodovias do país, principalmente durante o período de chuvas. Caminhões não chegavam aos pontos de transferência de carga no prazo necessário. Olha aí a foto. Olha aí a foto. Mas não, Bolsonaro, o que ele quer, essas rodovias, não sei o que, ele tá nem pra Amazônia. Quer destruir, não liga pro meio ambiente. Olha aí, gente. Quantos acidentes, quantas vidas não foram perdidas? O pessoal não tá nem aí. Tá nem aí pra nada. O importante é a narrativa. E pra vocês verem o que a narrativa leva, é lá a questão do Carrefour. Parece que, enfim, a gente teve o desfecho do Carrefour. Sabe qual foi o desfecho? Pois bem, o Carrefour da Zona Norte de Porto Alegre decidiu fechar as portas e demitir todos os seus funcionários pela insegurança causada pelos protestos da esquerda liderado pela Manuela Dávila. Parabéns, Manuela. Já está fazendo um ótimo serviço. Parabéns aí, ó, destruindo a cidade antes do Barroso te eleger. Tem 783 pessoas diretamente perdendo o emprego, fora os fornecedores e prestadores de serviço, porque também estão fechando as lojas que estão no prédio. Entre as famílias atingidas, podemos estimar facilmente 3.000 pessoas que ficarão sem o seu sustento por causa desse pessoal. A gente termina nosso vídeo aqui de hoje com isso daí. Olha aí o resultado. Sabe? Lacração. Tá aí. 3.000 pessoas afetadas. 3.000 pessoas. Pela ação de uma. Mas que a grande mídia, né? Quer. Você sabe o que ela quer fazer. Então, meus amigos, por hoje é isso. Quero agradecer a todos vocês, principalmente aqueles que vêm se tornando membro. Vocês permitem melhorias. Olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Chegou o microfone novo, mas ainda tá faltando chegar uma peça para poder funcionar de boa.
que é um pré-amplificador, o microfone, um braço novo, tá vendo como as coisas? Eu puxo o cara, o microfone vem. Então tá vindo aí o microfone, luzes novas, câmera nova, canal de recortes, foi possível também graças a vocês. Consegui agora um rapaz que me ajuda, ele corta os vídeos, coloca lá já bonitinho, tá fazendo as capas. Então é isso, muito obrigado. Tá aqui na descrição o link pro corte, link para o meu Twitter, link para o Telegram. Quem puder dar aquela curtida, dar aquela compartilhada e vejo vocês amanhã de novo. Aquele grande abraço, beijos e valeu, gente.